Bem-vindos, meus amigos, ao nosso programa Mulheres Marcantes da História. Vamos dedicar nosso episódio de hoje a Joana d'Arc, uma guerreira que foi fiel à sua missão até as últimas consequências. Eu sou Carlos Roberto e convido você a conhecer o grande legado que Joana deixou. Para falar da Joana d'Arc, tem que primeiro falar um pouco, dar pelo menos uma noção do contexto da época, como era a França. A França, em 1337, quando começou a Guerra dos 100 Anos, começou porque o rei da Inglaterra, Eduardo III, alegando ter direitos ao trono, já que o rei da França, ele era descendente da mãe, e esse não tinha direito ao trono. E o Eduardo III alegou que ele era o parente descendente do pai. Então, ele tentou e começou uma guerra que durou mais de 100 anos e que, depois fazendo uma redução, ficou sendo conhecida como a Guerra dos 100 Anos. E Joana d'Arc nasce nesse contexto conturbado da época. Para vocês terem uma ideia, a igreja estava dividida em 3 partes. Ela tinha 3 papas, um no Vaticano, um em Avignon, na França, e um em Bolonha. E cada um se dizia o Papa real e de direito, e os outros eram os antipapas. E nesse contexto, como eu disse, conturbado, nasce Joana d'Arc em 1412, tá? E a igreja, para se manter talvez de pé, se aliou aos mais fortes, que era a Inglaterra, tá? Deixou a França de lado. E a Joana d'Arc, aos 13 anos, ela começa a ter visões. Ela tem as visões, ela, como o contexto da época era muito religioso, a essas visões, ela cita que ela via o Arcanjo Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida e mais um que ela nunca identificou. O interessante é que são 2 casais. E nessas visões, ela tem, ela ouve as instruções para ir liderar a França e libertar a França do domínio inglês, porque a Inglaterra já tinha avançado sobre o território francês, já tinha dominado Paris. A França estava dividida entre bourguignons, que tinham se vendido aos ingleses, e armagnacs, que eram os nacionalistas e resistiam. E Joana d'Arc pertencia a esse grupo. E ela, depois dessas visões, ela vai ao capitão da guarda, pede a um padrinho seu que foi soldado, vai ao capitão da guarda, pedir uma guarnição para ir encontrar com o Delfim em Vaucouleurs, uma outra cidade. Aí que tem umas controvérsias e umas dúvidas. Como que uma camponesa vai pedir uma guarnição? Uma mulher analfabeta, porque a mulher não precisava naquela época saber ler, ela só podia aprender, só sabia, prendas domésticas era mais do que suficiente. E como é que ela consegue? É porque tem uma outra linha que diz que, na realidade, Joana d'Arc fazia parte da nobreza, tá? Foi filha bastarda de um alto membro da corte francesa, não nasceu em 1412, sim em 1405, e foi dada para essa família para ser criada. Por isso que ela tem condições de ir a esse capitão e pedir uma escolta. E ele não cede logo no primeiro momento. Possivelmente, ele foi pedir autorização a alguém maior do que ele. Mas cede e ela vai nessa cidade para encontrar com o Delfim, que é o candidato ao reinado da França. Eles, com medo de ela tentar fazer um atentado contra ele, tentar matá-lo para acabar logo com a resistência,
lá o que ela faz? Ele se disfarça entre os nobres, fica no meio dos nobres. Mas ela, já guiada pelas vozes, ela foi direto ao Delfim. E ele ali concordou em recebê-la em particular, mas não lhe deu nenhum soldado para ela combater. Mas o que acontece quando eles têm uma entrevista particular, ela fala de diversas passagens da vida dele, Delfim, até doenças que ele teve na infância. Tudo guiada pelos personagens que ela dá o nome de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina, Santa Margarida e um outro que ela nunca identificou. E depois que ela recebe, a princípio ela não recebe logo o grupo de soldados, ela fica andando entre os soldados, conversando com eles para levantar o moral deles, explicando que a França ia sair daquela situação, até que ela recebe, alguns meses depois, um regimento. E eles atacam diversos lugares ingleses e saem vencedores. Mas todos os lugares ela só atacava com autorização das visões que ela teve lá atrás no bosque, nos fundos da casa dela, né? Que era uma fazenda. E eles diziam, vão atacar tal lugar, e eles iam bem. Quando ela teimou e foi atacar Paris sem ordem, ela foi ferida, tá? E depois foi aprisionada por um nobre chamado João de Luxemburgo. Esse nobre a vendeu para o seu superior, pediu ao seu superior para negociar a venda dela para os ingleses. Os ingleses a compraram por 10.000 libras. Tá? E durante a prisão, foi a igreja que fez todo o processo, a igreja que tinha assumido o lado francês, o lado inglês, perdão. Ela tinha ficado do lado mais forte. E a igreja as acusações eram só de bruxaria, heresia, travestir-se, porque uma mulher não podia se vestir de homem. E ela passou 6 meses na prisão, respondendo aos mais diversos interrogatórios. E nesse meio tempo, um dos cavaleiros que andavam com ela, também de nome Jean de Metz, ele tenta levantar o dinheiro para comprar Joana d'Arc de João de Luxemburgo, para ele não passá-la para os ingleses. Mas como ele não levanta o dinheiro, ele demorou um pouco, ela foi vendida. Nesse interim, quando ela foi levada para ser queimada na fogueira, o interessante é que ela não foi jogada na pira. Interessante é isso, tem em diversos pontos vocês podem ver isso. Ela foi colocada próxima à fogueira, talvez para assar ou talvez para salvarem sem ninguém saber, ninguém sabe, não é? E em 31 de maio de 1431, ela é lavrada a sentença e ela é queimada na fogueira num auto de fé, tudo de acordo com a Inquisição da época. Nada foi feito como se ela fosse um soldado. As acusações eram só bruxaria, heresia, travestir-se, essas coisas todas. Quer dizer, foi a igreja que dirigiu contra ela todas as acusações. E o estranho, que o Delfim, que tinha sido colocado no trono por ela, através das visões, não mexeram uma palha para salvá-la. Por quê? Os homens que ela dirigia ficaram contentes em não ter uma mulher dirigindo.
Mas para vocês verem como é que é a força de uma visão, a força de uma missão. Uma menina, né? Uma menina analfabeta, não é? Analfabeta, dirige um grupo de soldados, de nobres, homens preparados para a guerra, tá? Elas mal sabiam montar num cavalo e dirige esses homens todos, para vocês verem como é a força de uma visão, a força de uma missão e o foco que ela tinha. Ela foi lá, levou isso até o fim. Esse Jean de Metz, depois, aí já é mais uma lenda, ele enlouquece praticamente quando vê que não consegue levantar o dinheiro para salvá-la, ele começa a se vingar. Ele faz o quê? Ele começou a matar os filhos dos nobres, daquele grupo que não esperou por ele. Ele começou, os filhos desses nobres começaram a desaparecer. Ele saiu matando todo mundo, demoraram muito a descobrir que era ele. Essa é uma breve história da vida de Joana d'Arc, tá? Eu espero ter contribuído e que se faça um estudo e até melhore isso aí.